Bom dia, senhores. Vamos lá. Eu quero fazer hoje aqui um comentário sobre uma live que eu assisti ontem. Uma live, né, do Ítalo Marcilli, tá certo? Ontem, dia 19 de julho, num dos grupos de WhatsApp dos quais eu participo, me mandaram um link lá, o pessoal reclamando, criticando, de uma live que estaria tratando sobre o moto próprio do Papa Francisco, Traditiones Custodes, tá certo? Como o assunto é extremamente importante e a mim importa de modo especial, eu logo cliquei no link, fui ver o que estava acontecendo, acabei assistindo a live inteira e depois reassisti para pegar alguns detalhes. E infelizmente eu tenho que concordar com algumas das críticas que foram feitas ao Ítalo Marcilli, porque de fato a live dele sobre muitos aspectos foi limitada, sobre outros aspectos foi equivocada realmente. Em suma, foi uma live, infelizmente, bastante infeliz, tá certo? Talvez no afã de tentar ajudar as pessoas a compreenderem melhor o problema, talvez no afã de defender o Papa de acusações, de xingamentos que realmente são absurdos, que não são próprios de um espírito católico para com o Papa, ele acabou metendo os pés pelas mãos e, ao invés de ajudar na compreensão do problema, ele acabou atrapalhando. E por que eu digo isso, tá? Já adianto que não é meramente uma opinião minha, meramente uma opinião de lefevrista, como ele fala, né, de modo até depreciativo, coisa que eu não concordo, ou simplesmente de pessoas que são adeptos da missa tridentina, tá? Eu vou citar aqui, por exemplo, o cardeal Raymond Burke, o cardeal Gerhard Miller e também o bispo Dom Fernando Arias Rifan, que provavelmente, salvo engano meu, o Ítalo citou na live dele sem nomeá-lo, tá certo? Mostrando que a situação e a questão não é tão simples quanto o Ítalo quis fazer crer, tá certo? E que, longe da simplificação que ele criou, criando duas categorias, né, de pessoas que se opunham de alguma maneira ao moto próprio do Papa, que são verdadeiros espantalhos, né, não dizem respeito à realidade, né, as pessoas, pelo menos a grande maioria delas, não se enquadram nesse espantalho descrito aí pelo Ítalo Marcilli, nem em nenhum desses espantalhos, tá certo? E é o que eu vou expor agora. Bom, o link da live dele tá aqui, e vocês poderão lá ver por vocês mesmos. Ele diz basicamente o seguinte, que aqueles que se opuseram ao moto próprio reagiram com o estômago, ou são protestantes mesmo, né? De espírito protestante, ele usa essa expressão, né? Eram, na verdade, apóstatas já, só não declaradamente, né? Sede vacantistas práticos, ele vai usar também essa expressão. E talvez para aqueles que reagiram com o estômago, né? Ele chama de burros limitados, patéticos, enfim. São essas expressões, esses adjetivos para aqueles que de algum modo se opuseram ao moto próprio do Papa Francisco. Ele não se pergunta pelas razões, pelos motivos, né? Dessas pessoas que por algum motivo foram críticas a esse moto próprio, ele não se pergunta quem são essas pessoas, né? Porque na verdade são grupinhos de pessoas, né? São institutos, né? São comunidades religiosas, né? E também milhares e milhares de católicos mundo afora. Não é um grupinho tão insignificante, tão pequenininho como ele quer fazer crer. Aliás, é um grupo que vem crescendo a cada dia que passa, tá certo? Muito bem. Essa descrição que ele fez, né, daquele que reagiu com o estômago, ou seja, de modo impensado, de modo irrefletido, de modo irracional, tá certo? Ou aquele que era protestante mesmo, por isso que é crítico ao Papa, não se enquadra, por exemplo, ou melhor dizendo, não permite que se compreenda, por exemplo, por que o cardeal Gerhard Miller, né, que provavelmente o Ítalo deve saber quem foi, né, o cardeal Gerhard Miller foi prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé durante o reinado do Papa Bento XVI. Certamente o Ítalo deve saber, porque ele se apresentou como um grande conhecedor da liturgia, da história de igreja, né, contra os neófitos burros, né, assim que ele qualificou aqueles que discordam da posição dele com relação ao moto próprio. Então ele deve saber quem foi o cardeal Gerhard Müller. O cardeal Gerhard Müller, tá certo? Comentando o motu próprio do Papa Francisco, o motu próprio Traditionis Custode, disse, entre outras coisas, o seguinte, vejam só que interessante. Olhem só, abre aspas. Sem a menor empatia, ignora-se o sentimento religioso dos, muitas vezes, jovens
participantes da missa segundo o missal de João 23, de 1962. Ao invés de apreciar o cheiro das ovelhas, o pastor aqui bate forte com seu cajado. Também parece simplesmente injusto abolir as celebrações do antigo rito apenas porque atrai algumas pessoas problemáticas. Abusus non tollit usum, tá certo? Bom, aqui o Ítalo talvez diria, mas ele não aboliu. Não, realmente não aboliu. Mas está claro na carta que segue o motu próprio que ele quer abolir. Mais do que isso, né? Nós vamos mostrar no final que tem uma distinção muito profunda entre o que ele pensa da missa antiga ou da missa tridentina, tá certo? Que é essa ao qual o cardeal se refere, e o que pensavam Bento XVI e João Paulo II, que é um negócio mais sério ainda, mais complicado do que o Ítalo pode imaginar, pelo modo como ele se expressou, pelo menos é o que nós podemos crer. Bom, além disso, ele diz o seguinte, vejam só, o cardeal Gerhard se lamenta que o Papa tenha sido tão duro com esse grupo de tradicionalistas e não tenha tido uma atitude à altura com relação ao caminho sinodal dos bispos alemães, né? E ele vai dizer o seguinte, veja, esse é o cardeal Gerhard Müller, abre aspas. Pode-se medir a vontade do Papa Francisco de retornar à unidade os deplorados chamados tradicionalistas, isso é, aqueles que se opõem ao missal de Paulo VI, contra o grau de sua determinação em pôr fim aos inúmeros abusos progressistas da liturgia renovada de acordo com o Concílio Vaticano II, que equivalem à verdadeira blasfêmia. A paganização da liturgia católica, que em sua essência nada mais é do que o culto a Deus unitrino, por meio da mitologização da natureza, da idolatria do meio ambiente e do clima, assim como o espetáculo da Pachamama, foram bastante contraproducentes para a restauração e a renovação de uma liturgia digna e ortodoxa, refletindo a plenitude da fé católica. Enfim, ele continua e vai para frente falando do caminho sinodal, que eles não aceitam o Papa coisa nenhuma, que eles debocham do documento do Papa que diz que não se pode aceitar as relações extraconjugais nem homossexuais e abençoá-las, né? Como algo absolutamente normal. Então esses bispos debocham de tudo que é a verdadeira fé e não receberam ainda uma resposta tão dura como aqueles que até então estão assistindo aí a missa antiga receberam agora com esse motu próprio, tá certo? O Papa quer, como diz o cardeal, no médio e longo prazo, extinguir a missa tridentina. Bom, além disso, o cardeal Raymond Burke, analisando o motu próprio do Papa Francisco, diz o seguinte, vejam só. Eu rezo para que os fiéis não cedam ao desânimo que tal dureza necessariamente gera, mas que, com a ajuda da graça divina, perseverem em seu amor pela Igreja e por seus pastores. Disse ainda o cardeal Raymond Burke que não entende como o novo missal romano pode ser a expressão única da lex orandi do rito romano, como diz o motu próprio. Segundo o cardeal Burke, o rito pré-conciliar da missa é uma forma viva do rito romano e nunca deixou de ser assim. Então veja, Ítalo, que o modo como você expôs a questão faz parecer que é tudo muito simples, tá certo? E que aqueles que por algum motivo têm alguma objeção a esse motu próprio, ou são protestantes, ou são selvagens que reagem por instinto, né? Como você disse, né? E não são assim. Eu acho que você não provavelmente qualificaria essa avaliação do cardeal Raymond Burke desta maneira. E nem avaliaria também desta maneira a avaliação do cardeal Gerhard Müller. Mas vamos lá para o bispo que você citou sem dar o nome ontem, pelo menos é o que me parece, que é o Dom Fernando Arias Rifan, tá certo? Dom Fernando Arias Rifan, bispo da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, que é aí do Rio de Janeiro, tá certo? Olha só que coisa curiosa o que ele disse, o que ele comentou a respeito do motu próprio do Papa Francisco. Olha só. Infelizmente, essa intervenção do Papa foi provocada pelos abusos de alguns chamados tradicionalistas, tá certo? E aí ele continua. Entretanto, é incomparavelmente maior o número daqueles fiéis que aderem à forma antiga do rito romano, vejam, forma antiga do rito romano, por razões corretas, sem a instrumentalizarem. Então, ao contrário de você, né, o bispo aqui está dizendo que não, que
Nem todo mundo que requer a missa antiga, que permanece assistindo a missa antiga, tem uma repulsa ao Papa, um repúdio ao Papa, ou coisa do gênero. E dizer que os justos não poderiam pagar pelos pecadores. Então, com muito cuidado, com muito respeito, o bispo Dom Rifan deixa claro também uma crítica, né, ao motu próprio, que é o seguinte: não é porque alguns excêntricos ou alguns que têm ideias equivocadas assistem à missa tridentina, que é aqueles outros, os demais, a imensa maioria segundo ele, que não têm essa posição, tá certo? Devam ser prejudicados com a limitação e, ao longo prazo, com a abolição do rito tridentino. Né? Essa é a posição do Dom Fernando Arias Rifan, ele é crítico. Qual deles? Né? Dom Fernando Arias Rifan, o cardeal Gerhard Müller, o cardeal Burke, que tem posições críticas, tá certo? Ao motu próprio, se enquadrariam numa dessas duas definições que você deu, Ítalo Marcilli. Né? Acho que nenhum deles, tá certo? Essa dificuldade que o cardeal Burke apresenta, né, é porque ele é burro? É porque ele é um apóstata quase? Bom, lefevrista ele não é, mas enfim. Você percebe como que a tua abordagem é limitada, é equivocada nesse aspecto? E eu vou mais além, tá certo? Que é a distinção que se deve fazer entre a concepção que o Papa Francisco tem da missa antiga e a concepção que Bento XVI e o próprio Papa João Paulo II tinham sobre essa missa, tá certo? Se você pegar o motu proprio Ecclesia Dei do Papa São João Paulo II, que trata também da questão da assistência à missa antiga, você vai ver algo muito interessante. Veja só. Isso aqui é o Papa João Paulo II, em 1988, falando no motu próprio Ecclesia Dei. Olha só, abre aspas. A todos estes fiéis católicos que se sentem vinculados a algumas precedentes formas litúrgicas e disciplinares da tradição latina, desejo manifestar também a minha vontade, a qual eu peço que se associem a dos bispos e a de todos aqueles que desempenham na igreja o ministério pastoral, de lhes facilitar a comunhão eclesial mediante as medidas necessárias para garantir o respeito das suas justas aspirações. Tá certo? Então veja, o Papa João Paulo II está falando, de modo, estou simplificando aqui, né? Está falando daqueles que requerem a missa antiga como aqueles que têm justas aspirações. Ou seja, se são justas as aspirações, elas estão relativamente, de algum modo, ligadas ao direito. Não é injusto, tá certo? De alguma forma, é direito deles requerer esta missa, tá certo? E mais à frente, o próprio Papa São João Paulo II diz o seguinte, veja só, Ítalo. Além disso, em toda parte deverá ser respeitado o espírito de todos aqueles que se sentem ligados à tradição litúrgica latina mediante uma ampla e generosa aplicação das diretrizes já há tempos emanadas pela Santa Sé para o uso do missal romano, segundo a edição típica de 62. Então tem um missal romano, segundo a edição típica de 62, é rito romano, tá certo? É uma expressão da lex orandi do rito romano. Bom, depois dele, o próprio Papa Bento XVI, lembrando que havia feito o seu antecessor, tá certo? No motu próprio Summorum Pontificum, dirá o seguinte, olha só que interessante. Artigo 1º do motu próprio Summorum Pontificum do Papa Bento XVI, sobre a missa tridentina. O missal romano promulgado pelo Papa Paulo VI é a expressão ordinária da lex orandi, da Igreja Católica de rito latino. Contudo, o missal romano promulgado por São Pio V e reeditado pelo Beato João XXIII deve ser considerado como a expressão extraordinária da mesma lex orandi e deve gozar da devida honra pelo seu uso venerável e antigo. Estas duas expressões da lex orandi da Igreja não levarão de nenhuma forma à divisão da lex credendi. Com efeito, são dois usos do único rito romano. Então veja, tanto o Papa
Bento XVI quanto o Papa João Paulo II falam de missal romano, do mesmo e único rito romano, e falam da missa tridentina como expressão da lex orandi do rito romano. Tá certo? Para esses dois papas, isso está claro. O Papa Bento XVI faz uma distinção entre forma ordinária e forma extraordinária, mas são, como ele diz, dois usos de um único só rito. Também o Papa João Paulo II pensava assim. Não é o que nós vemos no motu próprio do Papa Francisco. O Papa Francisco dirá, artigo 1º, os livros litúrgicos promulgados pelos santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, em conformidade com os decretos do Concílio Vaticano II, são a única expressão da lex orandi do rito romano. Aqui mudou. E isso não é tão simples. De tal modo não é tão simples que o próprio cardeal Raymond Burke não entende como é que ele possa dizer isto desta forma como ele disse aqui. Ou seja, não é uma coisa simples. Deu para entender? Se o próprio cardeal Raymond Burke, que não é um lefevrista, tá certo? Ele que chefiou, né, a própria assinatura apostólica, tem essa dificuldade de entender, pois ele diz claramente, né, que não entende como o novo missal romano, né, da reforma do Papa Paulo VI, pode ser a única expressão da lex orandi do rito romano. Porque, segundo o próprio cardeal Burke, tá certo? O rito pré-conciliar, ou seja, a missa tridentina, é uma forma viva do rito romano e nunca deixou de ser assim. O próprio Papa Bento XVI, no motu proprio Sumorum Pontífico, dirá claramente, né, que é um uso do rito romano que nunca foi abrogado e que, portanto, em princípio, sempre foi permitido. E ele diz mais. O Papa Bento XVI diz uma coisa extremamente interessante na carta que acompanha o motu proprio Sumorum Pontificum. Eu espero que o Ítalo Marcilli tenha lido, porque ele se apresenta como um grande entendedor do assunto, né? Então, provavelmente, se ele leu, ele vai ver que o Papa Bento XVI termina essa carta que acompanha o motu proprio Sumorum Pontificum da seguinte maneira: abramos generosamente o nosso coração e deixemos entrar tudo aquilo que a própria fé dá espaço. Ele está se referindo à missa tridentina. E olha só que coisa interessante. Aquilo que, diz o Papa Bento XVI, aquilo que para as gerações anteriores era sagrado, permanece sagrado e grande também para nós. E não pode ser de improviso totalmente proibido ou mesmo prejudicial, tá certo? Então, na carta dele, do Papa Bento XVI, se vê que esse espírito de liberdade para a missa antiga não é um espírito que se baseia, como pareceu fazer crer a live do Ítalo Marcilli, não é um espírito que estava vinculado à ideia de que, olha, vamos deixar aqueles que não se acostumaram ainda, até eles se acostumarem ao missal reformado pelo Papa Paulo VI, tá certo? Mas é só por isso. Não. Aqui se vê claramente um espírito de liberdade para a missa antiga pelo valor que ela tem em si. Tá certo? E isso não é brincadeira. O próprio Dom Fernando Arias Infante, que provavelmente você citou sem dar o nome na sua live, ele, no final do seu comentário sobre o motu proprio, né, Traditionis Custodia, do Papa Francisco, ele cita o cardeal Ratzinger em 1988, o mesmo ano da Ecclesia Dei do Papa João Paulo II, numa conferência aos bispos chilenos, que disse, abre aspas, se bem que haja inúmeros motivos que possam ter levado um grande número de fiéis a encontrar refúgio na liturgia tradicional, o mais importante dentre eles é que eles aí encontram preservada a dignidade do sagrado. Você parou para pensar como isso é forte, Ítalo? E aí? Será que o cardeal Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, né, não via que esse rito, né, tem que acabar, né? Tem que acabar porque está gerando confusão, né? Não. Ainda como Papa, ele vai dizer que esse rito não gera confusão, nem pode gerar confusão, né? Como eu já expliquei aqui, está lá no motu proprio Sumorum Pontífico.
tá certo? Além disso, tem outra coisa bastante interessante que eu gostaria de pontuar aqui. Na carta que segue o motu proprio Summorum Pontifico, o Papa Bento XVI diz uma coisa bem interessante, olha só. Podia-se supor que o pedido do uso do missal de 62, da Missa Tridentina, né, que fora publicado pelo Papa João XXIII, que na verdade era uma reedição do missal de São Pio V do século XVI. O que não quer dizer que a Missa Tridentina tenha sido criada por o Papa São Pio V no século XVI, né, Ítalo? Você que se apresenta como tão conhecedor da liturgia devia saber que não é isso. Mas enfim, vamos lá. Então, diz o Papa, podia-se supor que o pedido do uso do missal de 62 se limitasse à geração mais idosa, que tinha crescido com ele. Mas, entretanto, vê-se claramente que também pessoas jovens descobrem esta forma litúrgica, sentem-se atraídas por ela e nela encontram uma forma que lhes resulta particularmente apropriada de encontro com o mistério da Santíssima Eucaristia. Então veja, não é simplesmente, vamos deixar para aqueles exóticos que não acostumaram ainda, que estão com problema, não se acostumaram com a missa do Papa Paulo VI. Não é isso. A missa tridentina tem um valor em si. Isso está claríssimo. Né? Tanto pelo motu proprio Ecclesia Dei, do Papa João Paulo II, quanto pelo motu proprio Summorum Pontifico, do Papa Bento XVI, quanto pela carta que acompanha o motu proprio Summorum Pontifico, como pelas citações que fez aqui o Dom Fernando Arezifan a respeito do cardeal Ratzinger, ainda antes de ser Papa, tá certo? E é diferente da abordagem que o Papa Francisco faz no motu proprio, né? Para ele não é expressão da lex orandi do rito romano. Para ele não é um uso do rito romano. Para Bento XVI e João Paulo II era, para ele não é. Veja, não é que simplesmente ele disse assim, olha, é sim o uso do rito romano, é sim a expressão da lex orandi do rito romano, mas não é o mais adequado. Agora nós temos que ficar com o missal reformado após o Concílio Vaticano II pelo Papa Paulo VI. Ele não diz isso. Simplesmente diz o oposto do que estavam dizendo os outros papas. E é isso que é difícil de entender, é isso que é difícil para as pessoas entenderem, né? E é isso que é difícil, inclusive, para um cardeal Raymond Burke entender. Então, você quis fazer com que a coisa parecesse simplória, e burros são aqueles que tivessem alguma dificuldade, né? E assim você não ajudou a entender o problema, porque isso não é verdade. A coisa é bem complexa mesmo, é bem difícil mesmo. E a igreja já passou por situações como essa, difíceis, né? Como essa em sua história. Basta, por exemplo, você ler o discurso do Papa Bento XVI, o famoso discurso aos cardeais e bispos e prelados da Cúria Romana na apresentação dos votos de Natal, tá certo? Logo depois da eleição dele para o papado. Lá ele vai dizer claramente que existem duas hermenêuticas que divergem com relação ao problema do concílio e, inevitavelmente, vai também gerar discussões a respeito da missa, segundo o missal do Papa Paulo VI, tá certo? E você vai ver lá que a coisa não é simples, não. A coisa é bem complexa mesmo, tá certo? E o mais curioso de tudo é que as duas hermenêuticas das quais ele fala, né, uma hermenêutica da ruptura, a outra hermenêutica da continuidade, nenhuma delas qualifica propriamente os tradicionalistas. A hermenêutica da ruptura, se você puder ler o discurso, você verá que ela está se referindo àqueles progressistas que acreditam que o Concílio Vaticano II é um marco de ruptura com a tradição da Igreja. Agora começamos uma nova etapa que não guarda relação com o que a Igreja ensinou antes, muito pelo contrário, tá certo? É uma ruptura com o passado. Esses são os progressistas modernistas, o povo da teologia da libertação e companhia, tá certo? E o outro, segundo o Papa Bento XVI, então, é a hermenêutica da continuidade. Aqueles que acreditam que o concílio não rompeu com a tradição da igreja. Agora, olha só que coisa curiosa. Você quer fazer acreditar, as pessoas acreditarem, pelo modo como você expôs, displicente, né, muito caricato, que aqueles que aderem à missa antiga e que lutam pela missa antiga são um problema para a unidade da igreja. Mas vejam, todos eles, absolutamente todos, do mais ignorante ao mais erudito, do mais simplório ao mais reflexivo, tá certo? Todos eles, absolutamente,
dizem ser fiéis à tradição da igreja. E afirmam alguns que não concordam com certas coisas do concílio, outros afirmam que não entendem certas coisas do concílio, tá certo? Mas que são absolutamente fiéis à tradição da igreja. Então, o concílio não rompeu com a tradição da igreja. Esses tradicionalistas se dizem fiéis à tradição da igreja. Então, o problema com eles é muito menor do que com o problema dos progressistas, como, por exemplo, do caminho sinodal da Alemanha, que tem seguidores pelo mundo inteiro, como diz muito bem o cardeal Gerhard Müller. Por quê? Porque é simples. Basta o Papa explicar. Olha, vocês não estão entendendo, tem que explicar. O Papa tem a obrigação de explicar. Aliás, a obrigação primeira dele é confirmar os fiéis na fé. É dar razões, como diz São Pedro, da sua fé. Ele tem essa obrigação primeira, né? Então ele tem que explicar o que essas pessoas não estão entendendo. Por exemplo, até o cardeal Buck agora ficou com dúvidas sobre essa questão, né, do rito romano, por conta do modo como foi feita a coisa nesse motu próprio. Então a obrigação do Papa é explicar, tá certo? E veja, essas pessoas já estão aqui, já disseram, não, nós aderimos totalmente à tradição da igreja. Nós não entendemos como certas coisas aqui se coadunam com a tradição. Então que o Papa explique. O próprio cardeal Gerhard Müller, tá certo? No comentário que ele fez a esse motu próprio do Papa Francisco, tá certo? Ele diz lá, o cardeal Gerhard Müller, o seguinte: o bom pastor pode ser reconhecido pelo fato de que ele se preocupa mais com a salvação das almas do que simplesmente recomendar uma autoridade superior por meio de um bom comportamento subserviente. Tá certo? Cabe ao Papa explicar. O cardeal Gerhard Müller diz, se lamentando do modo como a coisa foi feita, né, que ele viu uma incongruência entre o desejo de manter a unidade e o modo como a coisa foi feita. Ele diz o seguinte: abre aspas para o cardeal Gerhard Müller, além da apresentação de suas reações subjetivas, no motu próprio traditionis custodes, uma argumentação teológica estrita e logicamente compreensível também seria apropriada, pois a autoridade papal não consiste em exigir superficialmente dos fiéis a mera obediência, isto é, uma submissão da vontade, mas, muito mais essencialmente, em permitir que os fiéis também sejam convencidos com o consentimento da mente. Como São Paulo, cortês para com os seus coríntios, muitas vezes rebeldes, disse: na igreja prefiro falar 5 palavras com a minha mente, para instruir também os outros, do que 10.000 palavras em línguas. Tá certo? Então, não é uma mera opinião de alguém que assiste a missa tridentina regularmente, mas é um cardeal do mais alta cúpula da igreja romana falando isso. Então a coisa não é tão simples assim, Ítalo, tá? Você se equivocou e você atrapalhou, né? Ao invés de ajudar a compreender o problema, atrapalhou. É complexo demais o problema, apesar de você não perceber, tá certo? Então é isso, teria muito mais outras coisas a dizer aqui, mas deixo isso para outra hora. A princípio, o que eu gostaria de deixar claro é isso, a coisa não é simples, essas pessoas que aderem à missa tridentina não são excêntricos, esquisitos, solteirões, não tem nada a ver com isso aí, isso é uma avaliação tosca feita pelo Ítalo Marcilli, tá certo? E a questão teológica envolvida na apreciação da missa tridentina e da missa nova é bastante relevante, é bastante difícil, né? Esse motu próprio causou perplexidade, não entre tradicional, como é que ele fala ali, o Ítalo Marcilli? Ele fala lefevristas tupiniquins. Não, meu amigo. Causou perplexidade entre um cardeal Gerhard Müller, tá? Foi simplesmente prefeito pela Congregação da Doutrina da Fé, um cardeal Raymond Burke, tá certo? E você verá muitos outros mais se pronunciando daqui para frente, tá certo? É isso aí, pessoal. Vamos rezar pelo Papa, vamos rezar para que ele possa fazer as coisas da melhor forma possível, pelo bem das almas, é claro, né? É uma bobagem a gente acreditar que o Papa tenha que acertar em tudo que ele faz. Isso nunca foi assim, não é assim. Tanto que São Pedro precisou ser corrigido por um subalterno, por um inferior, que foi São Paulo.
E São Paulo fez, e São Paulo o corrigiu na face, tá certo? Como, por exemplo, fizeram os cardeais agora com as dúbias. Você também acha fácil a questão das dúbias, que forneceram 4 cardeais da Cúria Romana ao Papa, o Ítalo Marcilli? Um desses cardeais foi o cardeal Gerhard Müller. É uma coisa simples de resolver? Não é. Então não despreze as pessoas dessa maneira, né? Não rotule as pessoas dessa maneira, que isso não faz bem para a igreja, não. Como você talvez tenha achado que fizesse. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, meus amigos.